Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje nós estaremos fazendo essa linda peça aqui que foi me pedida há muito tempo. Ela é bem rapidinha de fazer, não parece, mas é rápida de fazer e fácil também, vocês vão gostar. Se você já gostou da aulinha de hoje, do nosso modelinho de hoje, já deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever agora no nosso canal e seja muito bem-vindo. Essa peça pode ser reproduzida tanto no fio amigurumi quanto charme e bela. E amigurumi slim também com certeza vai conseguir fazer. Ele tem, essa croquis tem 9 centímetros, vai servir um bebê de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Agora a gente vai passar para a parte da lista de materiais. Você vai usar uma cor só. Você pode fazer colorida, se você quiser fazer essa base aqui, uma cor diferente, pode fazer. Eu fiz uma aqui, a primeira que eu fiz de teste, ó. Ela ficou até um pouco diferente, vocês vão notar, tá? Eu fiz a base de uma outra cor, melhor, fiz de 2 cores, tá vendo? Eu achei que ela ficou bem legalzinha também. Eu nem terminei de pregar meus botãozinhos aqui. Então é isso. Dá pra fazer colorido também, se você quiser. Só que aí a solinha que você for usar, você vai ter que fazer da cor da base de fora. Pra poder não ficar assim, igual a minha ficou, ó. Tá vendo? Aí se você usar, por exemplo, quero a base num rosa, um tom mais escuro, aí você usa só a linha rosa escuro para fazer toda esse acabamento aqui, tá bom? Então é isso. Já vou falar dos botãozinhos. Esses botãozinhos eu tenho guardado há muito tempo, tá? Isso aqui é uma palavra, baby, que eu vou escrever, tá? No caso eu coloquei B, A aqui, e aqui eu vou colocar B, Y. E alguns enfeitezinhos, botãozinhos de carrinho, outras coisinhas de ursinho. Vou colocar aqui nessa outra. Eu deixei ela lisa assim, porque ela também fica legal lisa, ó. Não fica feia, mas você pode colocar alguma coisa, algum enfeite se você quiser. Lá na JHP Metais, você vai encontrar botõezinhos bonitinhos também. Ele vende, tá? O seu ermilho. E também, você vai encontrar outros tipos de enfeites também de metal. Pode estar colocando aqui também. Bem, eu falei do fio amigurumi e eu fiz esse aqui com o fio mais grosso ainda que o amigurumi, ó. É aquele Bela Arte. Mesma receita e ficou do mesmo tamanho, estão vendo? Por isso que eu falo, tudo que você precisa fazer é regular a tensão do seu ponto. Trabalhando com fio mais grosso, você automaticamente vai precisar apertar um pouquinho mais, dependendo da tensão do seu ponto. Vai sempre vendo pela solinha. Se der 9 centímetros, tranquilo, aí você continua trabalhando na mesma tensão de ponto. Se ficar maior, você aperta um pouquinho mais. Se ficar menor, relaxa um pouquinho mais o seu ponto. Ou troca de agulha. Pode ser tanto para uma maior ou a menor, dependendo de como ficar aí a sua sola. Se quiser colocar um botão maior, você só vai aumentar as correntinhas para a casinha do botão aqui na hora que você estiver fazendo. E vai ter que fazer uma medição aqui certinha para ficar com a tirinha do jeito que eu mostro para vocês e ensino lá no final, tá? Eu falo o tamanho, assim, aqui, como que tem que ficar, tá? A agulha utilizada foi a 1,75 e o fio foi o Bela da Pinguim, que tem 370 de tex. A cor usada foi a 501. Precisaremos de agulha, marcador e tesoura, cola de silicone, ou a que você tiver aí preferência, e o pezinho molde, caso você tenha. Vai auxiliar bastante na hora de colar a base. Se você não tem esse pezinho molde, você encontra na Karina Aviamentos. O contato dela está na descrição do vídeo. Falando também de contato de fornecedor, as minhas etiquetinhas são da Cuticuten e eu deixo também o contato dela na descrição do vídeo. Se você quiser uma pequenininha assim, igual essa aqui, só falar que é igual a minha, tá? Que ela já tem lá tudo certinho e só vai adaptar aí para sua marca, para o nome da sua marca.
Acredito ter passado toda a lista de material, tudo que nós vamos precisar. Se vocês ficarem com dúvida em relação a alguma coisa, me perguntem aqui nos comentários e comentem também, tá, gente? Eu gosto que vocês comentem nos vídeos, que ajuda bastante a saber se vocês estão gostando ou não da aula, se os modelinhos estão agradando, se vocês estão conseguindo fazer ou não. E para compartilhar as suas peças, eu já deixei aqui na descrição do vídeo o link dos grupos do Facebook. Por lá vai ser mais fácil você me mostrar o seu trabalho. Ou no Instagram, também tem aqui o link, tá? Pode entrar lá e me mandar no direct. Ou se quiser me marcar em alguma publicação, eu vou amar ver. Tenho certeza absolutíssima que eu vou amar ver. Tá bom, gente? Eu amo e fico muito orgulhosa de ver que vocês estão conseguindo entender as minhas aulas, estão conseguindo fazer as minhas peças. E eu fico muito, mas muito grata mesmo quando compartilhem comigo, tá? Então é isso. Vamos então para nossa aulinha. Nó inicial, 17 correntes. Concluí as 17 correntes, agora vamos pular duas, uma, duas, e na terceira correntinha iremos fazer 2 meio pontos altos. 1, 2. As duas correntes que nós pulamos, elas servem como um meio ponto, então temos, na verdade, um aumento de 3 meio pontos, de 3 pontos aqui, tá? Para facilitar a emenda da carreira depois, eu vou vir na corrente 2 e colocar um marcador. Após, nós vamos fazer 5 meio pontos altos. Um meio ponto para cada ponto de base. Fiz então meus 5 meio pontos. Agora vamos fazer uma sequência de 8 pontos altos. Vai sobrar uma corrente aqui no final, sem fazer. Pronto. E nessa última corrente faremos 8 pontos altos, todos dentro dela. 1, 2. E assim vamos seguir até completar os 8 pontos. Concluí os meus 8 pontos altos. Agora a gente vai deixar esse fio encostadinho já aqui na base para virmos arrematando. Laço a agulha e vamos fazer um ponto alto em cada alcinha dessa aqui, ó, que sobrou da correntinha, tá? Então vai dar exatamente uma sequência de 8 pontos altos feitos um aqui no mesmo lugar onde eu já tenho um ponto desse lado, tá? Ó. Então, começando, iniciando, 1, 2, e assim nós vamos seguindo até completar a sequência de 8 pontos. Prontinho, fiz os 8 pontos altos, agora vamos voltar a trabalhar 5 meio pontos. Eu já volto. Pronto, já tenho aqui os 5 meio pontos e agora eu venho exatamente onde eu tenho aqueles 3 meio pontos e vou fazer mais 3 meio pontos aqui nesse mesmo lugar. 1, 2 e 3. E para unir a carreira, venho aqui dentro da correntinha onde eu marquei e faço um ponto baixíssimo. Iniciando agora a carreira 2, vamos fazer uma corrente para dar altura para o primeiro ponto e exatamente aqui, ó, nesse mesmo lugar onde nós unimos a carreira, vamos fazer 2 meio pontos. Exatamente aqui é onde vai ficar o nosso último pontinho aqui último não, o primeiro pontinho da carreira anterior. Fiz 2 meio pontos, vou vir pro próximo ponto, ele fica assim, ó, uma alcinha mais alta e a outra mais baixa. Você entra dentro das duas alças e faz 2 meio pontos altos, mais um aumento, tá?
Deixa eu só acertar essa laçadinha aqui para não ficar desfiado. 2. E no próximo ponto também, mesma coisa, um aumento de meio ponto. Fizemos então uma sequência de 3 aumentos em meio pontos altos. Agora vamos seguir fazendo 5 meio pontos e após os 5 meio pontos, 8 pontos altos. 5 e 8 pontos altos. Já volto. Feitos os 8 pontos altos, agora temos aqui aquela sequência de 8 pontos que foram feitos todos naquela última corrente. Vamos fazer em cada um desses 8 pontos um aumento de ponto alto. Assim, ó, 2 pontos para cada ponto seguinte. Já tem um aumento, 2, 3 e vou seguir assim até completar 8 aumentos. Fiz os 8 aumentos, agora vamos voltar a trabalhar 8 pontos altos e após os 8 pontos altos, 5 meio pontos. Vou voltar quando eu concluir essa sequência de 8 pontos altos e 5 meio pontos altos. Já retorno. Pronto, agora a gente vai ter à frente os 3 meio pontos. Dentro de cada um, faremos um aumento de meio ponto. 2 aumentos e 3 aumentos. Gente, hoje o Joãozinho tá aqui, por isso vocês estão ouvindo ele de vez em quando vem aqui, tá? Pronto, já fiz os 3 aumentos e para unir a carreira, a gente ignora aquela corrente do início, entra nas 2 alcinhas do primeiro meio ponto e faz um ponto baixíssimo. Finalizamos a segunda carreira e vamos dar início à nossa terceira e última carreira. Uma corrente para dar altura para o primeiro ponto e vamos seguir fazendo apenas ponto baixo sobre cada ponto de base. No total, vamos trabalhar 54 pontos. No final da carreira, eu volto com vocês. Lembrando que nas curvinhas, vocês relaxam um pouquinho o ponto. Ou melhor, em toda essa carreira, você vai dar ela toda relaxadinha, porque aí não vai dar diferença, tá? Eu já volto. Cheguei no final da carreira, fiz meu ponto número 54. Agora eu vou cortar o fio, não vou emendar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto, não. Vou fazer um arremate diferente, de forma que não aumente nem diminua ponto na carreira. Eu vou puxar direto o fio, viro, venho aqui nas 2 alcinhas do segundo ponto, aqui estão as 2 alças do primeiro ponto, entra aqui, ó, nas 2 alcinhas do primeiro ponto e trago o fio pra cá. Eu virei a sola, tá? Trabalhando, puxando o fio pro lado avesso da sola. Esse é o direito e aqui o avesso. Agora eu vou vir aqui, dentro desses 2 nozinhos, passando pelo meio deles, ó, saindo lá no meio das 2 alcinhas do último ponto, exatamente de onde sai esse fio aqui. Pego a alcinha, a linha, e vou trazer ela aqui pra baixo. Assim, vou virar a sola para o lado certo e aqui eu vou regular essa alça para ficar do mesmo tamanho das demais. Vou inserir a agulha dentro dessas 2 alcinhas novas e vou buscar o fio passando ele por baixo delas. Depois eu venho um pontinho à frente, pode ser aqui, o próximo ponto aqui ou esse aqui anterior. E vou trazer vou levar o fio lá para trás de novo. Agora a gente traz ele mais pro meio da sola
para fazer um nozinho, para dar um nozinho aqui. Assim, eu vou pegar aqui nessa alcinha e faço um nozinho. Dessa forma, eu não preciso arrematar esse fio com a agulha de tapeçaria, tá? Porque eu já dei o nozinho que ele não vai soltar, porque a gente vai unir as solinhas depois. E não vamos ter problema de aparecer o nozinho. Vou cortar o excesso de fio. E está pronta a nossa sola. Lembrando que essa sola tem 54 pontos. Para cada pezinho, nós vamos precisar de 2 solas. Vamos unir as solinhas agora. Eu já passei cola em toda a sola, menos nessa última carreira aqui da borda, tá? Porque precisamos deixar os pontos livres pra gente fazer a união com a agulha de crochê. Eu vou colocar uma em cima da outra assim, pareando os pontos de maneira que fique um na direção do outro, porque depois nós vamos precisar trabalhar assim, ó, pegando 2 alças da sola de cima e 2 alças da sola de baixo. Lembrando de unir avesso com avesso, para que a sola fique com os 2 lados virados para o direito, tá? Pro lado certo da peça. Depois que acomodou os pontinhos aqui, um na direção do outro, aí sim você pode pressionar a sua sola para colar aqui no interno dela, no interior dela. E para fazer a união da sola, eu vou começar pelo meio do calcanhar, pegando 2 alças de cima e 2 de baixo, como eu já falei com vocês. São aquelas alcinhas da borda. Vou trazer o fio da mesma cor, porque aqui a gente vai trabalhar em uma cor só. Trago o fio aqui. Formou uma alcinha, nós vamos prender ou costurar ou unir essa sola com pontos baixíssimos. Trouxe o fio, deixo um pedacinho de linha grandinho. E aí já vem para as 2 próximas alcinhas, ó. Pegando tanto na de cima quanto na de baixo. E faz o ponto baixíssimo. E vai circular toda a sola assim. Dessa maneira. Pontos soltinhos, não precisa apertar. Para que não fique menor do que o necessário. Tem que ficar bem soltinho os pontos, tá? Quando eu chegar ali no meu ponto 54, ou melhor, 53, no meu penúltimo ponto, eu volto. No caso, quando eu chegar aqui, ó, nesse pontinho, eu vou voltar. Lembrando que esse fio que colocamos no início, ele fica bem na direção de onde começa, ó, na mesma direção de onde a gente tem início do primeiro ponto, ó. Tá bom? Então, quando eu chegar aqui, ó, tem esse buraquinho, né, que aonde eu iniciei o primeiro ponto, eu vou chegar aqui nesse outro buraquinho antes, tá? E vou voltar pra gente fazer o último pontinho juntos, o ponto que vai unir aqui nesse primeiro. Já volto. Pronto, cheguei no meu ponto 53, ó, vocês vão ver que tá meio centímetro de distância entre um e outro, que é a distância exata que tá entre um e outro ponto. Vamos cortar o fio, olhem, e puxar o fio aqui direto. Agora a gente vai trazer esse fio aqui de baixo aqui pra cima, vai sair no mesmo lugar de onde sai de onde está saindo esse fio aqui. Nós vamos passar a agulha fazendo o mesmo percurso, pegando aqui nas 2 alcinhas da sola de cima, nas 2 de baixo, e vamos trazer o fio lá pra cima, pra dentro da alcinha do ponto, ó. Ficamos com 2 alças saindo do mesmo lugar. Uma fica mais posicionada para cá e a outra para cá. Então, essa que está aqui,
eu vou entrar dentro do primeiro ponto. Nas duas alcinhas, ó, e trago o fio passando ali por baixo. O outro fio eu faço o inverso, puxo ele lá pra fora, passando ali pelo primeiro ponto também. Assim. E aqui, a gente formou o último pontinho. Fica com um arremate bem bacana. Agora, eu vou trazer o fio aqui pra baixo, ó, esse aqui tá aqui. E o outro também, tá? Esse e esse aqui. Eu vou sair, entrar aqui um buraquinho à frente de onde sair esse fio para não dar problema. E saio aqui do ladinho do ponto baixíssimo, ó, exatamente onde o fio está. E vou trazer ele lá para baixo. Pronto. Agora, eu pego a minha agulha de tapeçaria e arremato esse fio para cá e esse para cá, passando por dentro dos pontos para que não apareça. Eu vou mostrar para vocês. Olha, já tenho o fio da minha agulha, agora vamos arrematá-lo para cá, assim. Não puxa muito forte para não ficar repuxado aqui o seu arremate. Vou fazer o mesmo com esse outro fio para cá e não precisa voltar com o fio não, só de ida já é o suficiente para prender essa pontinha e ficar bem arrematado. Eu já volto. Bem, agora a gente vai iniciar a frente da nossa croquis. Já marquei um ponto que fica mais ao centro aqui da nossa sola, ó, bem na divisão certinho de um lado e do outro. Após esse ponto, eu conto mais 3, 1, 2 e 3. Dentro aqui do terceiro ponto, nós vamos trabalhar sempre usando essa segunda alça, tá? E então, vamos pegar na segunda alcinha, prender o fio e iniciar a primeira carreira da nossa croquis, aqui da frente. Prende o fio, faço uma corrente apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer um aumento, então eu vou repetir mais um ponto aqui dentro dessa mesma alça. Após o aumento, vamos fazer 5 pontos baixos. Já aproveita para ir arrematando esse fio. 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo ponto, eu vou fazer mais um aumento de ponto baixo. Então, eu faço 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Agora, para a gente estar virando o nosso trabalho e iniciando a segunda carreira, vamos andar sempre 2 pontos na lateral, tanto faz aqui quanto aqui, para a gente poder virar o trabalho. Então, vamos fazer mais 2 pontos só para a gente virar o trabalho. Vamos lá, 1 e 2 pontos baixos. Eu fiquei na primeira carreira, sem contar com esses 2 pontos, com um total de 9 pontos baixos, tá? Andei mais 2 pontinhos, viro o trabalho. No caso, se você for contar aqui direto, vai dar 11. Eu vou pular um pontinho. No segundo ponto, eu vou fazer mais um aumento de ponto baixo aqui na segunda carreira, ó. 2 pontos no mesmo ponto, lá no segundo ponto. Após esse aumento, nós vamos trabalhar mais 8 pontos. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer os meus 8 pontinhos. E no último ponto aqui, nós vamos fazer mais um aumento. Ó, vamos entrar no último ponto e vamos fazer 2 pontos dentro dele.
ficamos aqui com um total de 12 pontos baixos na carreira. Vamos andar 2 pontos na lateral, usando a alça de dentro. Vira o trabalho, iniciando a carreira no segundo ponto, pula um, no segundo, vamos fazer um total de 13 pontos baixos na carreira 3. No final da carreira eu volto. Pronto, já tenho os 13 pontos. E agora, para virar o trabalho, vamos lá trabalhar mais 2 pontos aqui na lateral. 1 e 2. Vira o trabalho, iniciando a carreira 4 no segundo ponto também, ó. Pula um, vem no próximo ponto, inicia 14 pontos baixos. Eu já volto. No final da carreira 4, andamos 2 pontos na lateral. 1 e 2. Vira o trabalho, iniciando a próxima carreira no segundo ponto também. Vamos repetir esse mesmo esqueminha, andando 2 pontos na lateral e pulando um ponto, iniciando a partir do segundo ponto a carreira, até a carreira 7, tá? Como é igual, eu vou voltar com vocês quando eu tiver finalizado a minha carreira 7. Essa aqui que eu vou iniciar agora é a carreira número 5. Eu retorno quando eu finalizar a carreira 7. Eu vou passar a quantidade de pontos para você. Na carreira 4 a gente ficou com 14, na carreira 5 vamos ficar com 15, na 6 com 16 pontos e na 7ª com 17 pontos no total. Eu vou voltar com vocês já já. Pronto, finalizei a minha carreira 7, fiquei com um total de 17 pontos, ando 2 pontos na lateral. E agora, na carreira 8, da carreira 8 até a carreira 12, nós vamos iniciar a nossa carreira a partir do ponto 3. Então, a gente vai pular 1, 2, e no ponto 3, nós vamos iniciar ponto sobre ponto, total de 17 pontos em cada carreirinha. No final da carreira 12, eu volto, tá? Lembrando que vamos andar 2 pontos na lateral, virar o trabalho, pular 2 pontos e no ponto 3 iniciar cada carreira a partir da 8 até a 12, tá? Vai ser dessa forma, eu já volto. Pronto, finalizei a minha carreira 12. Agora a gente vai andar 2 pontos na lateral, lembrando que ficamos da carreira 8 até a 12 com 17 pontos, tá? No total. Em cada carreirinha ficamos com 17 pontos. Vamos andar 2 pontos baixos. 1 e 2. Vira o trabalho. Vamos pular 2 pontos. Os pontos que nós andamos ali na lateral, a gente pula. Inicia no terceiro ponto. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer uma corrente apertadinha. Viro o trabalho. Vou esticar um pouco o fio para eu pular um ponto e iniciar aqui a próxima carreirinha, que eu vou chamar de carreira 14, tá? Lembrando que subimos aqui a 13 e agora vamos fazer a 14, só pra gente não perder a sequência. Prendi o fio com um ponto baixíssimo no segundo ponto, faço uma corrente e inicio a partir desse mesmo lugar 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Vamos andar 2 pontos na lateral. 1 e 2. Vira o trabalho. Pula 1, 2 e no terceiro ponto vamos fazer 3 pontos baixos em sequência. 2 e 3. Prontinho.
Feito isso, vamos fazer a corrente bem apertadinha. Essa aqui foi a nossa carreira. Deixa eu contar. 13, 14, carreira 15. Vamos fazer uma corrente apertadinha, vira o trabalho, iniciando a carreira 16. Vamos pular um ponto. No próximo ponto, vamos prender o fio com um ponto baixíssimo, iniciando uma correntinha e um ponto baixo a partir desse mesmo lugar. Vamos fazer 2 pontos, 1 e 2. Agora, a gente vai começar a andar pontos aqui na parte do calcanhar também, tá? Vamos fazer pontos baixos até esse último pontinho livre aqui antes desse ponto que a gente trabalhou na lateral. Eu já volto aqui com vocês. No total, a gente vai andar aqui, ó, fazendo... Eu vou fazer o primeiro ponto. Se você quiser, você pode marcar nesse ponto. Deixa eu ver. Isso, ó. Pegando na alcinha de dentro, hein? Você vem aqui com o marcador e marca. Que, só para mostrar que foi o primeiro ponto que você andou aqui nessa base. Para contornar o calcanhar. Ó, nós vamos fazer ponto baixo até lá, onde eu já mostrei, até esse último ponto livre aqui. Então, no total, a gente trabalha 21 pontos, tá? Eu já retorno aqui com vocês. Feito os nossos 21 pontos, agora a gente vai subir pontos a partir desse primeiro ponto baixo que a gente veio aqui, ó. Vamos subir 5 pontos novamente, tá? Vamos fazer o mesmo que fizemos nessa lateral, aqui nessa outra. Então, vamos subir 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma corrente apertadinha, vira o trabalho. Vamos saltar esse primeiro ponto. No segundo, vamos prender com um ponto baixíssimo, faz uma corrente bem apertadinha e inicia um ponto baixo, seguindo em sequência aqui, total de 4 pontos. 2, 3 e 4. Vamos andar 2 pontos aqui na lateral, a partir do próximo ponto livre. 1 e 2, vira o trabalho, pula 1, 2, no terceiro, a gente inicia a próxima carreira subindo 3 pontos baixos. Sobrou um aqui, livre. Uma corrente apertadinha, vira o trabalho. Vamos pular um ponto, prende o fio no próximo ponto, no segundo ponto, já iniciando aqui uma correntinha apertadinha e uma sequência de 2 pontos baixos, primeiro aqui no mesmo lugar onde prendemos o fio, 1 e 2. Aqui da mesma forma, nós vamos marcar no próximo pontinho que a gente trabalhar aqui na base, ó. Um ponto baixo, vamos circular até chegar aqui do outro lado. Eu já mostro pra vocês, deixa eu só pegar outro marcador aqui. Ó. Peguei o marcador, vou deixar esse primeiro pontinho que eu ando aqui na base marcado. E agora a gente vai, contando com esse ponto aqui, trabalhar um total de 19 pontos baixos, ó. Ponto sobre ponto. Nosso ponto 19, acredito que dê aqui bem nesse marcador aqui, tá? Eu já volto. Como eu já havia dito, nosso pontinho vai dar aqui onde eu tenho o marcador. O ponto 19. 19. Aí a gente já pode, ó, voltar com o marcador novamente para esse ponto. Agora a gente vai continuar trabalhando ponto sobre ponto. Aqui a gente tem aqueles 2 pontinhos da última carreirinha que a gente fez ali. Agora, gente, eu não vou contar mais carreiras
e nem quantidade de, talvez, né, nem quantidade de pontos. Só em alguns momentos que eu vou falar a quantidade de pontos. Então, aqui eu tenho aquela carreira de 2 pontos, em cada ponto 1 ponto baixo, já subi aqui 2 pontos. Aqui a gente tem aquele ponto sozinho, temos a linha que a gente puxou, né, para prender no próximo ponto. Mas aí a gente vem seguindo os buraquinhos, ó. Lá na pontinha a gente vai identificar um último buraquinho e dentro dele vamos fazer um ponto baixo. Aqui a gente tem as duas alças, né, do ponto, então vamos trabalhar ponto normal aqui, ponto baixo. E aqui temos linha por cima também, seguindo a mesma lógica, ó, buraquinho, buraquinho. Então aqui no último buraquinho eu entro e faço o meu ponto baixo. Pronto, agora é só seguir aqui, ó, ponto sobre ponto até chegar nesse primeiro ponto da escadinha. Eu vou fazer aqui o meu e já retorno com vocês. Prontinho. E aqui a gente tem linha por cima, então a gente vai seguindo aquela mesma lógica dos buraquinhos, ou após o último pontilhadinho aqui, ó, a gente vai entrar lá no buraquinho e fazer um ponto baixo. Aqui eu consigo ver as duas alças do próximo ponto, trabalho um ponto baixo, aqui já tem a linha seguindo a lógica do buraquinho. E aqui temos os 2 pontos baixos, então vamos lá trabalhar os 2 pontos. E vamos novamente trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto baixo, chegando aqui nesse marcador, eu volto com vocês. Ó, só ponto sobre ponto. Vou iniciar aqui, transfere o marcador para esse próximo ponto, tá? Isso vai ser importante para quando formos fazer a diminuição. Então, já transferi o marcador e agora vamos lá, trabalhar ponto sobre ponto, até chegar lá no outro marcador. Eu já retorno aqui com vocês. Pronto, agora é só transferir o marcador para o próximo ponto. Vamos fazer um ponto baixo, marca novamente esse ponto e vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo até chegarmos lá no próximo marcador. Ó, vamos circular ponto baixo até aqui nesse pontinho antes da marcação, tá? Chegando lá eu volto com vocês. Prontinho, olha, já circulei aqui em ponto baixo e agora vamos retirar o marcador e fazer aqui uma diminuição de ponto baixo. Entra, busca o fio, deixa a laçada na agulha, entra no próximo ponto, busca o fio, deixa a laçada na agulha, laça a agulha e passa o fio por dentro das 3 alças. E seguimos em ponto baixo até chegarmos lá no um ponto antes, ou melhor, 2 pontos antes da marcação, tá? Quando tiver aqui faltando um pontinho para chegar nesse, eu volto. No caso, eu vou trabalhar ponto baixo até esse aqui. Já volto. Só um fato importante que eu esqueci, aonde nós fizemos a diminuição, vamos deixar marcado, tá? Aqui, tá bom? Eu já volto. Pronto. Um pontinho antes, ó, nós vamos fazer uma diminuição usando esses 2 pontos. Entra, deixa o fio ali na agulha, pode retirar o marcador. Novamente, busca o fio, deixa na agulha, laça a agulha e passa por dentro das 2 alças. Mais uma diminuição. E vamos trabalhar ponto sobre ponto até chegar lá no marcador. Chegando aqui, nesse último pontinho, eu volto com vocês. Pronto. Retiro o marcador e já inicio nesse ponto que estava marcado
um ponto baixíssimo, pegando somente nas duas alças. Na verdade, nós vamos circular toda essa área em pontos baixíssimos. Marca aqui no primeiro ponto, para você saber onde iniciou a carreira. E aí, vamos só trabalhar pontos baixíssimos em todo o contorno dessa abertura aqui. Ó, ponto baixíssimo, pegando no meio aqui das duas alças de cada pontinho. Volto com vocês já já. Prontinho. E para finalizarmos, vamos retirar o marcador. Vir aqui, ó, bem aqui no pezinho aqui do início, o mesmo buraquinho onde a gente tem essa primeira laçadinha. Vamos fazer o último ponto baixíssimo aqui. E agora a gente corta o fio. Assim, e vamos trazer o fio primeiro lá para a parte de dentro, ó, pegando abaixo do ponto onde a gente tem ali como referência o primeiro ponto, ó. Deixa eu pegar direito, ó, assim. Tá vendo como fica um arremate mais bonitinho? E esse fio, você pode trazer ele com cuidado aqui para baixo, ó, e dar o nozinho, porque a gente vai fazer essa base aqui depois por fora para colarmos, ó. Aí vai tampar esse arremate, no caso é aqui que a gente vai arrematar, nessa região aqui, tá? Então, continuando o arremate, ó, agora eu trago o fio pegando aqui uma laçadinha de qualquer ponta aqui. Eu dou um nozinho, tá? Se quiser, você pode arrematar também com agulha de tapeçaria. Só que eu prefiro fazer assim. E cortar aqui o excesso. Sempre deixa uma pontinha de fio assim, pra você depois, quando passar a cola, passar um pouquinho aqui nessa pontinha e deixar assim pra colar, tá? E aqui a primeira parte já tá pronta. Agora a gente vai fazer o acabamento no solado. Então, agora a gente vai fazer toda essa base aqui que fica trançadinha, ó. Tá vendo? Essa base que a gente vai iniciar agora. Vamos começar ela aqui na parte aonde tá praticamente nivelada aqui, ó, na lateral, tá vendo? Porque depois a gente vai fazer um trabalho aqui de prender a base nessa parte toda, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ó, vai ficar unida, parecendo que é uma só, tá vendo? Só nessa outra parte daqui da frente que a gente cola, mas aqui a gente costura, ó. Na parte do calcanhar é toda costurada. Então, eu vou iniciar assim, aqui, na parte que vai ficar nivelada aqui do calcanhar, tá? Então, vai ser aqui nessa lateral. Vira assim, e vou iniciar aqui o primeiro pontinho, pegando nessa última alcinha que a gente tem aqui sobrando, que nós deixamos do ponto baixíssimo, lembram? Então, a gente trabalhou a alça de dentro e deixou a de fora, sobrando. Nessa alcinha que a gente vai trabalhar agora. Pegando assim, dessa forma, vamos trazer o fio pra cá. Deixa o pedacinho grandinho para arremate. E aí, começamos, ó, a fazer pontos baixíssimos, só isso. No total, a gente vai trabalhar 6 carreiras de pontos baixíssimos, desse jeitinho. No caso, são 7, mas a carreira 7, ela é iniciada de uma forma diferente, que já vai ser a da costura. Então, igual, somente até a carreira 6. Eu vou mostrar para vocês iniciando a segunda carreira e vocês já vão entender, tá? Então, essa é a primeira. Como saber onde é que iniciou a carreira? Onde está essa linha, tá vendo que é exatamente de onde sai o primeiro ponto? Então, o nosso ponto tá aqui
na direção, o primeiro ponto de cada carreira vai estar na direção dessa linha. Eu vou voltar aqui quando tiver concluído os meus pontos e já para explicar a segunda carreira. Ah, algo importante, faz pontos relaxadinhos, tá? Não prende esses pontos, senão vai ficar muito estranho depois. Então faz pontos soltos, tá bom? Sem apertar. Voltei para fazer o último ponto da carreira com vocês. Então, a gente entra aqui no mesmo lugar onde fizemos o primeiro, ó, no mesmo buraquinho. E aí, a gente faz o último ponto. E para iniciar a segunda carreira, você vai pegar aqui no meio dos pontos. E vai novamente, ó, trabalhando no meio dos pontos. Como se estivesse pegando só uma alcinha. Cada carreira vai ser trabalhada assim, até ficarmos com 6 carreiras, tá? Todas assim, dessa forma. Essa é a parte que eu acho mais chata de fazer, mais demorada, mas se você se concentrar, você faz rapidinho, tá? Então, ó, eu já tenho aqui 2 carreiras. Como que eu sei? Que ficam 2 alcinhas. Você faz assim, você consegue enxergar duas carreiras de alças, ó. Tá vendo? 1, 2. Eu já volto com vocês. Pronto, já fiz aqui as minhas 6 carreirinhas. Aqui, ó, eu já emendo pra fazer a 7ª, tá vendo? Vai ficar mais uma alcinha aqui. Aí, vai ficar com 7. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Ó, então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar emendando aqui. Pra conferir se tem 6 carreirinhas, gente, só você vir aqui e contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar certinho. Deixa eu colocar a minha base aqui no lugar. E aí, agora, ó, nós vamos posicionar bem certinho aqui essa nossa segunda base, pra gente começar a emendar aqui. Se você vê que tá muito pra cima aqui, você vai andar mais um pontinho, porque tem que ficar na parte que tá nivelado, ó. Tá vendo? Eu vou precisar andar 1 e 2 pontinhos, eu acho. Deixa eu só conferir aqui, ajeitar o sapatinho, conferir. Olha, aqui ainda tá muito pra cima, então eu preciso chegar até aqui pra começar a fazer minha emenda. Então, eu vou andar 2 pontinhos no terceiro, eu já posso começar a unir as 2 bases. Então, fazendo aqui junto com vocês, ó, mais 1 e 2. E aqui no próximo ponto, eu já posso pegar aqui, ó, no meio do ponto que eu fiz ali, aí eu busco a alcinha. Ó, busquei a alcinha do ponto, passei por dentro dessa laçadinha, ó, no meio do ponto dessa base aqui de dentro e lá na alcinha de fora do ponto baixíssimo da base, da segunda base. Aí, vamos fazer os pontos baixíssimos, ó, normalmente. Assim, a gente já vai unir a parte do calcanhar todinha. Para saber até onde você vai trabalhar aqui, você pode pegar um marcador. Ó, vai dar aqui nesse pontinho, tá vendo? Esse aqui que vai dar a nivelada. Aí, esses próximos já tá subindo, aí não vai dar certo. Então, eu venho até aqui, ou melhor, até esse pontinho aqui, ó. Que eu vou fazer essa união da base de dentro com a de fora. Então, é isso. Eu vou terminar de fazer aqui essa costurinha e já retorno com vocês. Vou fazer só mais um pontinho. Opa. E já retorno, tá? Ó, vou fazer o último pontinho da costura com vocês. Aonde está o marcador.
Aí a gente pega lá na alcinha da outra base. E agora é só seguir, ó, fazendo só na base de fora, normalmente, tá? Igual a gente já vinha trabalhando. E vamos fazendo ponto baixíssimo para completar aqui a quantidade de carreiras que a gente precisa, que no caso são 4. Opa, são 7, perdão. Ó, contando aqui. 1, 2. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu já volto aqui com vocês quando eu chegar aqui na direção de onde eu preciso emendar a minha carreira, tá bom? Eu já volto. Bem, aqui eu fiz o meu último ponto, que vai dar exatamente, ó, na direção do primeiro pontinho. Se você quiser, você pode vir e fazer mais um pontinho aqui à frente, não tem problema. E só cortar o fio e agora arrematar esse outro. Eu vou trazer ele aqui, ó, passando ele por dentro desse próximo ponto. Ou se você quiser, você pode apenas levá-lo ali, saindo do ladinho do primeiro ponto, nas duas laçadinhas do primeiro ponto. Olha, ele vai ficar assim. Aí agora eu vou levar o fio lá para a parte de dentro novamente, com cuidado, vem aqui trazendo para a lateral para fazer, né, o mesmo desenho ali, e não ficar feio. E aqui, esse outro também, levo ele aqui para a parte de dentro. Se quiser, você pode fazer um nozinho para prender ele mais, ter mais certeza que vai ficar preso. Eu só vou passar cola aqui, porque eu já vou colar a base. Aí eu já colo esse fio aqui, tá? E vai ficar arrematado. Eu vou pôr o pezinho molde aqui dentro, para vocês verem como que ficou. Dá uma puxadinha aqui, assim, na parte da frente, para poder ficar altinha, né? Ficar fazendo o mesmo formato ali da crocs normal. E aqui, ó, a gente ajeita a base já, posicionando pra gente fazer a colagem. Então, eu vou começar colando daqui pra cá, tá? Até chegar aqui nessa emenda. Eu vou passar cola somente, ó, nessa última carreirinha de pontos baixos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. De pontos baixíssimos, né, gente? Não é pontos baixos, não. Já mostra aqui pra vocês. Se a sua cola, ela é daquela que exagera na dosagem, passa com um palitinho ou com a pontinha da agulha, pra não fazer sujeirada aí, tá, gente? Se você não tem esse pezinho molde, pode preencher com sacola de supermercado. Se tiver desenho, essa sacolinha, vira ela pelo avesso. Higieniza direitinho e coloca várias aqui dentro pro sapatinho ficar preenchido. Olha, eu vou passar um pouquinho de cola aonde tá as linhas, pra poder colar elas, tá? E aqui, ó, a gente vai vir passando cola só nessa carreirinha de cima, com cuidado para não acontecer isso aqui, ó, a cola passar pra frente. Então, eu vou demonstrar aqui desse lado, fica mais fácil de vocês verem. Passando a cola na última carreirinha. Eu passei um pouquinho mais ali, porque ela saiu um pouco mais, né? Então, é só aqui na pontinha, tá? Com muito cuidado. Aí depois você vai só ir acomodando ela. Vou passar a cola aqui e já volto. Bem, depois de passar da cola, gente, repara que tá passando a carreta aqui. Mas a minha cola tá secando, então não vai dar tempo de esperar ela passar, não. E ela tá bem devagarzinho. Olhem, vamos acomodando com cuidado. Esse fio eu já corto e levo a pontinha lá pra dentro, porque senão ele vai ficar aqui me atrapalhando. Ó, levei lá pra dentro e agora eu só vou acomodando a base.
apertando aqui para que ela cole. Como já está no lugarzinho onde ela vai ser colada mesmo, que eu já arrumei, agora é só ir pressionando assim, tá? Eu vou repassar a cola em alguns lugares aqui que deu uma secadinha, tá? Eu já volto. Vai pressionando bem, tá? Pra ficar bem coladinha mesmo. Eu já volto. Colei aqui, ó, toda a base e ficou assim. Agora a gente já vai pregar o botãozinho pra já deixar pronto aqui pra gente depois só colocar essa alcinha, tá? Olhem, o botão eu coloco ele assim, ó, nessa beiradinha da... Eu prego ele aqui nessa beiradinha da base, dessa base de fora, deixando essa parte aqui, ó, esse meio centímetro aparecendo, que vai ser bem encostadinho aqui, que a gente vai colocar assim, ó, tá vendo? Esse meio centímetro aparecendo, ó, desse detalhezinho em ponto baixíssimo que nós contornamos aqui, tá vendo? Então, na pontinha aqui, nessa direção, mais ou menos meio centímetro também pra dentro dessa base, ó, tá vendo aqui a direção que vai costurar? Vai dar mais ou menos aqui, e é mais ou menos meio centímetros de borda, né, que fica sobrando ali. Então, eu vou fazer assim, vou pregar aqui e do outro lado a mesma coisa, já volto. Olhem, aqui está pregadinho o botãozinho, tá? Preguei aqui, como esse aqui é o pezinho direito, ó, coloquei etiquetinha para definir o lado. E esse aqui é o pezinho esquerdo, aí eu preguei do mesmo jeitinho, ó, as cores. Bem, agora a gente vai fazer essa tirinha aqui pra gente estar finalizando a nossa aulinha de hoje. Eu vou fazer aqui um nó inicial. Opa! Deixa um pedacinho de linha para remate, tá? E 9 correntes. 2, 3, 4, já volta. Fiz as 9 correntes, agora eu venho aqui na primeira e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Feito isso, vou fazer mais 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até completar 13. Feitas 13 correntes, aí agora eu vou subir mais 9. Vou marcar na primeira dessas 9, para mim não me confundir. Então, já tenho 1, 2, 3, 4. Olha, já tem mais 9. Aonde eu marquei aqui, eu entro e faço um ponto baixíssimo, fechando aqui a carreira. Carreira não, esse cordãozinho de correntes. Aqui é o lugar onde a gente vai, no caso, a casinha dos botões, pra gente abotoar, né? Então, vamos agora fazer um ponto baixíssimo para cada corrente seguinte. Nesse primeiro ponto, você pode estar marcando para você saber aonde inicia a sua carreira. Ixi, gente, eu tô usando a agulha número 2. Ó, vamos lá. Primeiro ponto, eu marco. E vou seguir fazendo ponto baixíssimo, contornando todo o cordãozinho até chegar aqui nesse primeiro ponto de novo, tá bom? Não tem mistério, já volto. Vou fazer só essa passagem aqui com vocês, ó. E aí, continua com pontos baixíssimos normalmente. Um ponto em cada corrente. Olhem, aí aqui, ó, já é aquele ponto da emenda. Vamos fazer o ponto normalmente aqui. Deixa eu só ajeitar meu fio. Ó, aí seguimos agora fazendo pontos baixíssimos do outro lado aqui da correntinha, ó, daquelas alcinhas que sobraram. Assim. E vamos contornando todo esse cordãozinho, ó, chegou aqui,
vai contornar e finalizar a primeira carreira aqui. E volto para começarmos a carreirinha 2. Fiz o último pontinho, agora eu retiro o marcador e vou entrar aqui, ó. Tem um pontinho antes do marcador, deixa eu completar. Agora sim, aqui é onde estava o marcador. Aí eu vou começar a fazer mais uma carreira pegando lá no meio de cada ponto baixíssimo. E vou voltar com o marcador aqui no primeiro ponto, tá? Só para eu saber o início da minha carreira. Ó, pegando bem no meio, em cada ponto, um ponto baixíssimo, só isso, até chegar aqui, eu já volto. Prontinho. E aqui, para fechar a carreira, a gente vai entrar aqui do ladinho, ó, do primeiro pontinho, pegando nas duas alcinhas assim. E vamos fazer o nosso último pontinho aqui. Último não, o último já foi feito, vamos fazer mais um pontinho. Corta o fio e agora você vai trazer essa linha aqui para a parte de trás e vai arrematá-la aqui. Vou mostrar para vocês como que eu faço para arrematar, tá? Mas antes, ó, vou mostrar como que ficou. Depois você vai dar umas boas puxadinhas assim para poder ficar bem esticadinho, tá? E é isso aí. Bem, arrematando aqui com vocês, ó. Vou sempre no sentido que dê para eu fazer o arremate, tá? Ó. Agora eu vou descer um pouquinho mais. O fio saiu aqui, ó. Então eu pego uma alcinha à frente, só para não desfazer o trabalho que eu já havia feito. E que pra mim já tá bom, tá bem arrematadinho. Vou repetir o mesmo no outro lado, tá? Aqui, já volto. Bem, e aqui agora é só abotoar, tá? Sem mistério, sem segredos. Ó, um lado abotoadinho, abotoa, dá uma esticadinha para você abotoar o outro lado. Essa minha alcinha aqui ficou mais larguinha do que a outra, porque eu fiz com a agulha número 2. Iniciei com a agulha 2 enganosamente, sem querer. Depois eu vou fazer outra, porque ela tem que ficar um pouquinho mais para frente, assim, para firmar no pezinho do neném, senão não fica não, tá, gente? Se ficar aqui, ó, nivelado com essa base aqui atrás, igual, eu nem estou puxando, ó, e ela tá nivelada, com certeza não vai firmar no pezinho do neném, não vai ficar. Então, ela precisa ficar um pouquinho mais pra frente, igual essa aqui, ó, tá vendo? Ficou quase, deixa eu ver, quase um dedo, meio dedo, ficou meio dedo mais pra frente, ó. Tá, tem que ficar assim. Se ficar desse jeito aqui, ó, nivelado, não vai dar certo, tá bom? Eu vou refazer a minha tirinha depois, com calma. E é isso, está finalizado. Eu só vou pegar depois a minha outra etiquetinha aqui, vou colar desse lado para mostrar que esse é o pé esquerdo. Eu colei mais para trás aqui, né? Porque aqui na frente já tem tanta coisa, eu preferi colar mais atrás, ó. Aí esse vai ser o pé direito e esse o pé esquerdo. Vou pregar meus botãozinhos, tem que ser pregado um a um mesmo, ó, com a linha, uma agulha mais fininha. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Beijos, beijos e até uma próxima aula.